queridos amigos, irmãos e convidados que nos assistem essa noite. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Natal do Conselho de Coordenação Santa Maria. Esse Devocional de Natal está sendo presidido pelo Elder Moroni Klein, dos 70. E gostaríamos de convidar a irmã Cristiane Moraes Palma para nos oferecer a primeira oração. Querido e amado Pai Celestial, obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, nesta devocional de Natal, onde poderemos relembrar sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre a vida dele e sobre os ensinamentos que ele nos deixou. Que possamos colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos que serão ministrados nessa noite. Pai amado, somos gratos pela Tua obra, pelo Teu amor, pela oportunidade de crescermos ao trabalharmos na Sua obra. Que sejamos instrumentos em Suas mãos para dar crescimento e continuidade na coligação de Israel. Que possamos ajudar as famílias em ambos os lados do véu a estarem unidas e um dia voltarmos à Tua presença, Pai, junto com os nossos entes queridos e com as pessoas que nós amamos. Somos gratos também, Pai, pelo profeta amoroso, escolhido por Ti para nos guiar nesses tempos atuais. Por ele nos lembrar que sempre, Pai, devemos ser gratos a Ti por tantas bênçãos que temos em nossas vidas. Essa oração que fazemos e essas bênçãos que nós Te pedimos e Te agradecemos, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, esta é uma noite muito especial, pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E é sobre ele que falaremos essa noite. Nessa noite nós teremos o privilégio de ouvir os presidentes das estacas e distritos em missão do Conselho de Coordenação Santa Maria, prestando o seu testemunho sobre Cristo, sobre o nascimento dele e o papel dele em nossas vidas. Teremos agora o privilégio de ouvirmos os oradores dessa noite. Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar com vocês nesse devocional e poder pensar um pouco a respeito dessa data tão significativa para todos nós, que é o Natal. Em 2016, Elder Christensen, ele declarou: o Natal não é apenas uma comemoração de como Jesus veio ao mundo, mas também o conhecimento de quem Ele é, nosso Salvador, Jesus Cristo, e do porquê de sua vinda. É interessante isso, né? Geralmente nós comemoramos, né, muito a vinda dele, né, o nascimento dele, relembramos esse momento, a história natalícia, mas nós temos que aproveitar esse tempo também para podermos conhecer mais sobre ele, saber exatamente e com toda segurança, né, quem ele é. Depois de um ano como esse que nós estamos tendo, onde a insegurança, a dúvida, preocupações se abateram sobre as pessoas, nós precisamos ter um bom Natal, né? Nós precisamos realmente fortalecer a nossa fé e a nossa compreensão do papel que ele tem central na vida de todos nós que o seguimos. Nós podemos fazer um esforço, né, para conhecer um pouco mais o nosso Mestre. Então, aproveitando esse momento, eu gostaria de dar uma sugestão de um exercício espiritual. Né, muitos de vocês já devem se exercitar, né, seguidamente, né, e sabe o quanto é importante nós praticarmos os exercícios, né, físicos, para nós podermos fortalecer o nosso corpo, né, fortalecer a nossa imunidade, temos uma saúde melhor e podemos ser mais felizes. Da mesma forma, a parte espiritual necessita ser exercitada. Então eu queria compartilhar com vocês e pedir para vocês, nesses próximos dias, fazer esse exercício espiritual que eu vou sugerir. Então,
Primeiro exercício. Reserve tempo para olhar para dentro de você. Analise o que você vê quando você faz esse exercício. No final deste ano, que foi marcado por uma crise, no que você se tornou? Tempos extraordinários necessitam de pessoas extraordinárias. No que nos tornamos? Que atributos de Cristo você está conseguindo imitar e quais irá buscar? Olhe para dentro de você e faça essa análise realmente criteriosa. Segundo exercício. Ao andar pelas ruas ou nas redes sociais, que hoje muitas vezes nós estamos limitados a elas, procure alguém para fazer o bem. O serviço ao próximo é o cerne do discipulado daqueles que buscam e têm Jesus como seu mestre. Procurem as pessoas. Quem você pode ministrar? A quem você pode levar uma palavra de fé, de conforto? Terceiro, olhe para cima. Qual foi a última vez que você olhou para cima? Qual foi a última vez que você olhou no céu à noite? Pensa aí um pouquinho. Nós que somos, na maioria, moradores de cidades, às vezes acabamos esquecendo essa coisa maravilhosa que está acima da nossa cabeça. Hoje nós andamos com os nossos olhos presos nas telas, como agora, né? Mas agora é por um bom motivo. Andamos, assim, olhando diretamente para o nosso celular, cabeça baixa. Chegamos até a ficar com dor no nosso pescoço de tanto ficar nessa posição. Mas hoje, depois desse devocional, eu gostaria que você pudesse, sozinho, ou então convidar alguém que esteja com você, sua família, e vocês saírem para fora de suas casas e olharem para o céu. Olhem a imensidão da criação de Deus. E vocês terão imediatamente no seu coração um sentimento de gratidão. Façam uma pequena oração, silenciosa, agradecendo a Deus por esse tempo que vocês estão vivendo, por essa experiência que vocês estão tendo. Uma prece de gratidão por um Pai amoroso que mantém todas as coisas com a sua sabedoria e que cuida e sabe das mais pequenas coisas que acontecem na sua vida. E vocês também poderão reconhecer e sentir o amor do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Presto testemunho de que, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, se nós começarmos a olhar mais ao nosso redor e nós olharmos para cima, nós conseguiremos ver muito mais do que nós estamos vendo. E vamos poder realmente perceber como parte da realidade da nossa vida. Presto meu testemunho do Salvador Jesus Cristo como nosso Mestre, Rei, Redentor. Sei que o conhecimento sobre Ele foi restaurado nesses últimos dias por meio de uma ferramenta maravilhosa que é o livro de Mórmon, e por meio de um profeta maravilhoso chamado Joseph Smith, que a continuidade profética nesta igreja continua e perdura durante esse tempo todo, 200 anos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos muito felizes de estarmos aqui junto com toda a Missão Santa Maria, com a alegria de podermos nos prepararmos para o Natal.
Sou muito grato pelo amor que os nossos líderes têm por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças. E sou muito feliz também por poder estar reunido agora com vocês nesta transmissão. O nosso Natal sempre é especial. Já passei Natal com os filhos pequenos e depois grandes. E depois com os filhos na missão. Cada Natal é diferente. Pode ser com muitas pessoas ou poucas. Mas o importante é termos esse espírito em nossas vidas. E lembrar sempre que o nosso melhor presente é Jesus Cristo. Ele vive, Ele nos ama. Obrigado, querida, pela mensagem, é muito edificante. Eu também gostaria de compartilhar, com os irmãos e as famílias sobre a preparação do nosso coração para o Natal. Estamos muito próximos dessa data tão especial e tão significativa para nós que acreditamos em Deus. O presidente Monso, ele tem uma citação que eu gosto muito. Ele fala assim: o presidente Monso suplicou a cada um de nós que não deixemos o Natal dissipar-se, mas que o mantenhamos em nosso coração e em nossa vida. Porque quando preservamos o espírito de Natal, preservamos o espírito de Cristo. Que bênção poder conhecer essas verdades. Essas verdades estão ao alcance de todos nós. Nós precisamos apenas abrir as Escrituras e estudar um pouco mais sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma boa preparação. Uma segunda preparação seria ajudar alguém. Ajudar aquele que está solitário, aquele que se encontra triste, aqueles que estão doentes. Ajudar um amigo, um parente, um irmão, para que esse espírito ele se multiplique e possamos então, na noite de Natal, podermos louvar ao nosso menino Jesus. Eu presto meu testemunho de que o menino Jesus um dia nasceu na manjedoura. E sou grato pelo Pai Celestial ter mandado seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a expiar pelos nossos pecados. Eu amo o meu Salvador. Nós amamos o nosso Salvador. Nós sabemos que Ele vive e estamos prontos para poder ajudar no estabelecimento do seu reino e da sua obra, para que possamos um dia voltar à sua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, gostaria de compartilhar meu testemunho e uma breve mensagem nessa data que se aproxima, na data de Natal, onde simbolicamente é comemorado o nascimento do Salvador Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, que veio a este mundo para fazer um sacrifício expiatório. Sacrifício esse que nós não compreendemos toda a dor física e espiritual que ele sofreu por cada um de nossos pecados. Sacrifício esse que possibilita um dia nós voltarmos à presença do Pai Celestial e habitar com eles, de acordo com a nossa dignidade e nossa perseverança no Evangelho de Jesus Cristo. Sou muito grato por esse sacrifício, que nos dá a oportunidade de nos arrepender de nossas falhas, nossas imperfeições e um dia a viver com eles juntamente com nossa família, de acordo com nossa dignidade e a dignidade de nossa família. Sou muito grato pelo sacerdócio hoje ter na terra. Sacerdócio esse que nos possibilita, em plena pandemia, onde nós não temos reuniões sacramentais na igreja, o sacerdócio ministrar sacramento em nossos lares e em muitas famílias, para que nós possamos renovar nossos convênios, nos fortalecer espiritualmente para dias árduos de trabalho, de batalha contra o inimigo. Sou muito grato pela tecnologia que nós temos hoje em dia. Essa tecnologia que nos dá a oportunidade de fazer lives,
como essa de Natal, fazer lives do bem-estar. Tecnologia essa que nos dá a importância de compartilhar o Evangelho nas nossas redes sociais. Todo membro é um membro missionário e a internet nos dá a oportunidade de compartilhar o Evangelho com essas pessoas. Essas mesmas bênçãos que nós recebemos, nós devemos compartilhar com outras pessoas. Assim como a estrela guiou os reis magos até Jesus Cristo, nosso Salvador, nós podemos ser uma estrela na vida de alguém, guiando elas até o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é nosso dever, dar uma oportunidade clara das pessoas aceitarem ou não o Evangelho de Jesus Cristo. A oportunidade nós precisamos dar a elas. Aí elas aceitam ou não o Evangelho de Jesus Cristo. Nossa parte nós precisamos fazer. Se nós não o fizermos, nós seremos cobrados um dia. A tecnologia nos abençoa. Nesses dias que nós não podemos ir ao templo, nós temos um pedaço de templo em nossos lares, através da indexação e revisão, através do aplicativo Recordações, onde nós podemos colocar fotos, imagens, áudios de nossos antepassados ou nossas, para que nossa posteridade tenha acesso ao nosso diário online. Nosso amado profeta nos desafiou este ano a fazer oração e fazer jejum, e a fazer oferta de jejum também, para que possamos ajudar outras pessoas que carecem. Nosso profeta nos desafiou a compartilhar nas nossas mídias sociais sobre ser grato, agradecer tantas bênçãos, com a possibilidade, com a importância de nos aproximar do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Deus vive e ama cada um de nós. Eu sei que esse Evangelho é verdadeiro. Eu sei que Jesus Cristo veio à Terra para nos possibilitar a voltar à presença de Deus, sem pecados. Eu sei que o arrependimento é um dom maravilhoso, que nós somos imperfeitos e falhos. Eu sei que nós precisamos fazer tantas coisas, e nós precisamos fazer. Eu sei que o Natal é um data tão especial, que nós possamos compartilhar paz, amor, fraternidade com nossas famílias. Se algum de nós temos algum desavença com nossos familiares, esse é o momento de perdoar e ser perdoado. Aproveite essa data comemorativa e abram seus corações e perdoem, para que vocês possam sentir ainda mais o Espírito Santo. Feliz Natal, um próspero 2021, que vocês possam alcançar as suas metas, seus objetivos e serem prósperos. Em nome de Jesus Cristo, amém. A todos, que bênção poder participar desse devocional de Natal e tentar, através dessa mensagem, falar um pouco sobre esta data tão especial e importante para a humanidade. Sei que nos últimos meses temos vivido momentos de incertezas, angústias e dúvidas. Outro dia estava olhando um telejornal e as pessoas, quando perguntadas sobre o Natal, estavam preocupadas se haveria o que comemorar ou se poderiam estar com seus familiares devido à pandemia que assola o nosso planeta. Realmente, se olharmos sob a perspectiva do mundo, não haveria o que esperar desse Natal. Mas para nós, cristãos e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, temos sim o que celebrar. Celebrar o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Não há melhor ocasião do que esta, a própria época do Natal, para renovarmos a nossa fé, a nossa esperança e, através do amor, da bondade e principalmente do olhar aos necessitados. Princípios estes ensinados por Jesus Cristo. Disse o presidente Monson: o Natal é aquilo que queremos que seja. Apesar de todas as distrações, podemos fazer com que Cristo esteja no centro de nossa celebração. Irmãos, não podemos deixar que a distração ou até mesmo as dúvidas e incertezas
diminuam a importância do Natal, nem apaguem de nossas mentes o seu verdadeiro significado. O Pai Celestial nos presenteou com o seu Filho, enviando-o à Terra como nosso Redentor. Ele veio ao mundo para ser o nosso exemplo, e se o seguirmos, nos tornamos pessoas melhores, mais bondosas, mais amorosas e mais preocupadas com o outro. É dessa forma que nossa existência mortal fará sentido. O presidente Altdorf disse: como os reis magos da antiguidade, devemos buscar a Cristo e depositar diante dele a mais preciosa dádiva, um coração quebrantado e um espírito contrito. Devemos oferecer a ele o nosso amor. Devemos oferecer a ele a nossa disposição de tomar sobre nós o seu nome e andar no caminho do discipulado. Devemos prometer sempre nos lembrar dele, imitar seu exemplo e fazer o bem. Que a dádiva de termos um Salvador não seja em vão, que possamos ofertar um grande e maravilhoso Natal às outras pessoas, sendo a luz em suas vidas, sendo o exemplo, presenteando-as com o verdadeiro amor de Cristo, falando sobre o seu Evangelho, da sua doutrina, fazendo o trabalho de templo e história da família, realizando as ordenanças pelos nossos entes queridos que estão do outro lado do véu, e principalmente testificando que Jesus é o Cristo vivo. Que nesse Natal tenhamos mais o desejo justo, sincero, de darmos a nossos irmãos e irmãs, em ambos os lados do véu, o maior presente que existe, o conhecimento de um Salvador vivo e do seu sacrifício expiatório e imenso amor por cada um de seus filhos. Ele é o presente. Irmãos, sei que todos desejamos ter um Natal perfeito, junto dos nossos amigos e dos nossos familiares, mas talvez não aconteça dessa forma, devido à pandemia. Mas como disse o nosso amado profeta, o presidente Nelson, temos de ser gratos até nos momentos difíceis. Testifica o que ele vive, que possamos lembrar das dádivas que ele nos concedeu neste ano e da melhor forma que pudermos, possamos oferecer em gratidão nossos melhores presentes aos outros, como ele faria. Que cada um de nós seja abençoado, não somente nesta época de Natal, mas também ao longo do próximo ano. Que nossa fé em Jesus Cristo aumente ao seguirmos seu exemplo em tudo o que fazemos e dizemos. Testifico essas coisas em nome de Jesus Cristo. E um Feliz Natal a todos. Obrigado. Meus queridos irmãos, como é bom estar com vocês neste devocional de Natal. Mais um Natal se aproximando. Talvez muitos de nós estão preocupados com a ceia de Natal, com os presentes que temos que dar para os filhos, para os netos. Eu sempre me preocupei que nós, em nossa família, não podemos nos esquecer do prato principal do Natal, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu nasci de bons pais, minha mãe era muito religiosa, ela tinha uma outra religião e criou nós dentro daquela religião. E eu era bem pequeno, não sabia ler ainda, mas me deram um texto para eu dizer lá. Então me ajudaram a decorar aquele texto. E eu, menino pequeno, cheio de coragem, subi uma cadeira, estufei meu peito e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esta era a frase que eu tinha que dizer naquela época. Então, cada vez que se aproxima do Natal, eu me lembro daquele menininho, hoje não tão menininho, dizendo aquela frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o presidente RBA, ele disse o seguinte a respeito de Cristo: a luz é um dos mais belos símbolos do nascimento de Jesus Cristo.
Quando Jesus nasceu, trouxe luz a um mundo em trevas. Essa luz, a luz é um dos maiores símbolos do nascimento de Cristo. Fazei brilhar vossa luz diante dos homens. Esse é um dever nosso, né? Temos que fazer essa luz brilhar. E eu gostaria de ler uma profecia de Samuel, o Lamanita, que encontra-se em Relamã 14, no versículo 13 e no versículo 5, que diz o seguinte: Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que aos homens parecerá ser um dia. E eis que uma nova estrela aparecerá, uma que nunca vistes antes, e isto também vos será por sinal. Então, lembra dos magos que levaram presentes ao Salvador? Eles seguiram a estrela. Nós, se seguirmos a luz de Cristo, se seguirmos a estrela, o desejo dos magos era encontrar o Salvador. Lembra que eles levaram presentes? Por isso que muitos dão presentes hoje. O desejo deles era encontrar o Salvador. Seguiram a estrela e encontraram. O nosso desejo nesse Natal também deve ser de encontrar o Salvador. Só que nós temos uma responsabilidade. Esse encontro não pode ser sozinho. Nós temos que levar nossa família, levar nossos vizinhos, levar nossos amigos. Então, meus irmãos, neste Natal o desafio é convidar todos a virem a Cristo. Convidar todos a virem a Cristo. Este é o desafio. Fazer de Cristo o centro de nossas vidas. Vai ter ceia de Natal? Não tem problema nenhum ter ceia de Natal. Desde que a gente não esqueça o que está acontecendo no Natal. O Salvador nasceu para expiar nossos pecados. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos voltar a Cristo. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho que nos leva de volta. Se a nossa luz brilhar, nós vamos enxergar a luz que nos levará de volta ao Salvador Jesus Cristo. Temos que levar as pessoas que nos rodeiam, nossos familiares, nossos amigos. E também temos que levar aquelas pessoas que partiram e que estão também do outro lado do véu. Eles também fazem parte dessa coligação e dependem de nós. Lembram, eu gosto muito de Pedro. Pedro era corajoso. Que nem eu quando era menino, que eu subi lá corajosamente lá no banco e falei bem alto. Né? Quando Salvador perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, e vós, quem dizeis vós que eu sou? Pedro, corajoso, né? Grande Pedro, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, eu sei que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nasceu para nos salvar, pagou por nossos pecados no jardim do Getsêmani. Que neste Natal nós não nos esqueçamos do que a gente está comemorando, o nascimento do Salvador.
Eu sei que Cristo vive e é o nosso Salvador e que Deus nos ama. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Em esta noite eu queria lhes falar sobre uma experiência familiar, lembrando o nascimento, a luz e vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Essa experiência aconteceu quando eu era criança, quando eu tinha 4, 5, 6, 7 anos, até meus 10 anos. Eu me lembro que todos os anos, meus irmãos e eu esperávamos ansiosamente essa noite. E sempre, em essas datas, novembro e dezembro, minha mãe saía o dia inteiro para trabalhar. Quase nós não víamos ela. Porque ela tinha uma loja de brinquedos e uma loja de roupa. E então, até o último cliente na noite de Natal, ela atender e vender brinquedos ou roupa para elas, ela não fechava a sua loja. E ela chegava tarde à noite em casa. Nunca nossa janta de Natal foi cedo, às 7, 6 ou 9 da noite. Sempre foi depois da meia-noite. Mas nós esperávamos ansiosos, porque éramos muito felizes quando ela trazia os brinquedos e compartilhávamos essa janta juntos. Depois brincávamos com nossos amigos e nossos irmãos. Mas, lembrando-me de minha infância, o que mais me enchia meu coração de graça e de felicidade era a experiência depois do dia de Natal, da noite de Natal. No dia seguinte, minha mãe sempre trazia alguns brinquedos que não conseguia vender na loja e também trazia panetones, chocolate, bolachas, doces e enchia o bagageiro do carro. E nós íamos a entregar esses brinquedos e alimentos para as pessoas, para as crianças menos favorecidas que estavam morando na rua. E quando a gente chegava nesse lugar, o carro era rodeado de muita gente. Eu descia e era encarregado de entregar esses brinquedos e panetones e chocolates, e em minutos esvaziava todo o bagageiro. E voltávamos para casa muito felizes. Essa é uma tradição que eu aprendi de minha mãe e continuei. Quando eu era jovem, já fazia em caminhoneta e já também de adulto. Eu me lembro que nos últimos anos, antes de vir para a missão, algo que me encheu também meu coração é ver o meu filho com sua esposa, muito preocupados semanas antes de Natal. Eles enchiam bolsas grandes de roupa que não usavam e pediam para seus irmãos, para seus cunhados, para seus sobrinhos, roupa e brinquedos que não usavam, e eles enchiam sacos e sacos. Eu já sabia para que era, eu já desconfiava. E depois da noite de Natal, eles saíam de caminhonete e levavam para uns povos longe, muito desfavorecidos, que tinham necessidade de tudo, e eles eram estradas de chão, muita poeira, e eles à noite voltavam muito cansados e muito sujos. Eu sou muito feliz que essa tradição que começou minha avó, minha mãe, está passando de gerações. E eu me lembrando dessa experiência, pergunto: temos nosso coração preparado para receber o Jesus Cristo? Estamos preparados para receber a Jesus Cristo nesta segunda vinda? Durante muitos anos, em uma mensagem ouvi que nosso presidente Nelson, durante muitos anos, ele trabalhou cuidando e curando corações das pessoas, porque ele era um excelente médico cirurgião. E ele usava para medir o funcionamento dos corações alguns monitores, alguns aparelhos eletrônicos.
e perguntou essa autoridade nessa mensagem qual seria o monitor para medir quão espiritual é nosso coração, para ver se ele está preparado para a segunda vinda, para ver se ele tem um coração puro, manso, humilde, quebrantado, a fim de preparar-nos para receber o Salvador. Temos que nos esforçar para assemelhar-nos a Ele e termos um coração puro, manso e humilde. Nos falou também sobre as dádivas. E o que é uma dádiva? O que são as dádivas? São as coisas que nós damos de coração, com muito amor, sem esperar nada em troca. Como amor a nosso próximo, como perdoar, como arrependimento, como vida eterna. A dádiva do amor é a que praticam todos os dias nossos missionários, levando o Evangelho por amor às pessoas aqui desta região. Eu me lembro que o presidente Nelson falou uma frase sobre o arrependimento, que ele está tão frequente em sua vida como a sua respiração. Ele é um homem humilde, que durante décadas curou fisicamente nossos corações e agora está curando espiritualmente nossos corações. Durante este Natal, eu peço a cada um de todos nós que por este dia e por o resto do próximo ano, todos nossos atos sejam de amor e de bondade. E que esse amor e essa bondade estejam sempre presentes em todas nossas ações. Eu sou muito abençoado por servir aqui em esta Missão Brasil Santa Maria, junto com este povo gaúcho, povo forte, trabalhador, esforçado. Quando eu viajo para o norte, para o sul, para o oeste, eu vejo todos os campos e a terra trabalhada. É um exemplo de trabalhador, é um exemplo de autossuficiência para todos os que visitam esta região, para todo o Brasil e para todo o mundo. Compartilho meu testemunho, que este é o Evangelho verdadeiro, que Deus vive, que Jesus Cristo vive. Ele é nosso Salvador e nosso Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Presidentes, muito obrigado pelas mensagens inspiradoras e pelos testemunhos fortalecedores que foram compartilhados até agora. Meus queridos amigos, na época de Natal, o nosso coração se volta para Cristo e para aqueles a quem amamos. E com certeza, com as pessoas que amamos, nós temos muitos momentos especiais. Eu gostaria de mostrar para você agora como você pode registrar e preservar esses momentos especiais. O Family Search, ele não é apenas a maior plataforma de pesquisa genealógica do mundo, com centenas de milhares de registros disponíveis, mas sem sombra de dúvidas, ele é a melhor forma de você e eu preservarmos a história da nossa família, aqueles momentos que são importantes. E como que eu faço para usar o Family Search? A primeira coisa que eu preciso é criar uma conta. Se eu não tenho essa conta, com um número de telefone, um e-mail e o meu nome e dados pessoais, eu consigo criar essa conta. Eu já tenho a minha conta, então eu vou entrar no sistema. Vai pedir a minha senha, o meu nome de usuário e a minha senha. Acabei de acessar o Family Search com sua infinidade de recursos. Lembra que eu falei que eu ia mostrar como preservar aquela recordação, aquele momento importante? Na minha família, nós temos uma tradição.
que é a montagem da árvore de Natal. Algo que desde pequeno a minha mãe me ensinou e para mim eu sempre esperei com muita ansiedade. E foi uma coisa que eu ensinei para os meus filhos, e minha esposa e eu fazemos isso em casa. Esse ano eu tirei algumas fotos da nossa família montando a árvore e eu quero preservar isso no Family Search. Eu clico em recordações, galeria. Olha, vão abrir todas as minhas recordações agora, minhas fotos, minhas histórias, meus arquivos de áudio. Eu clico aqui, acrescentar recordações. Quando eu clico acrescentar recordações, eu posso puxar uma foto do Instagram, do Facebook, do Google Fotos, ou no meu caso hoje, eu vou selecionar uma foto que está no meu computador. Aqui, já abriu montando a árvore. Poxa, tão importante quanto colocar a foto é o que eu quero que as pessoas saibam sobre essa foto, sobre esse antepassado, sobre esse episódio da minha família. Eu posso registrar isso. Basta eu clicar aqui, clicar na foto. Quando eu clico na foto, ela vai abrir vários campos para edição. Acrescentar um título. Montando a árvore de Natal. Eu posso colocar a data que isso aconteceu. 10/11/2020. Eu posso colocar aonde aconteceu isso. Foi em São Gabriel, Rio Grande do Sul. E mais importante ainda, é um recurso que é maravilhoso. Eu posso gravar essa recordação. Eu posso contar os sentimentos que eu tive nesse dia, nesse momento. E é muito simples. Eu clico em gravar uma recordação. Eu simplesmente preciso clicar em iniciar. E quando eu clico em iniciar, vai ter uma contagem. E agora eu vou contar a história que aconteceu em 2020, quando o Matheus, o Marco Antônio, a Vanessa e eu montamos a nossa árvore de Natal, que é uma tradição que nós prezamos muito na nossa família. Pronto, olha, está carregando. E agora aquele áudio, ele fica associado àquela foto. Você deve se perguntar: como você quer que a sua família, como você quer que você e seus antepassados sejam lembrados? É isso que o Family Search permite fazer. Meus queridos amigos, através do Family Search, nós temos a oportunidade de preservar os nossos natais e muito mais para gerações que ainda estão por vir. Dando continuidade ao nosso devocional, teremos o privilégio de ouvir o presidente Luiz Floriano da Costa Peixoto, que será seguido pelo presidente Marcelo da Silveira Pires, pelo presidente Júlio César Mângelos Dávila e, por último, teremos o privilégio de ouvir o nosso querido 70, o Elder Moroni Klein. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer podermos estarmos juntos nesta noite, onde vamos falar um pouquinho sobre o nascimento do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Expresso minha gratidão a todos os que, de alguma forma, se empenharam e nos motivaram com esta mensagem, alcançar seus lares, alcançar o coração de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Sou grato ao Pai Celestial por me dar esta oportunidade de compartilhar com vocês uma mensagem referente ao nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E sou grato a essa tecnologia que nos aproxima, mesmo que virtual, abrindo seus lares para que possamos estar, mesmo que virtual, juntos neste momento que é tão emblemático que vivemos nesse ano que está chegando ao final. Eu sei da importância, queridos irmãos, de nos mantermos sempre ativos, dispostos, lendo as Escrituras, guardando os mandamentos, perseverando. E eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que o Senhor está ao nosso lado, que está velando por nossos passos, nos guiando, nos motivando a sermos pessoas melhores. Afinal de contas, somos seus filhos nesta terra. E é o que todos nós buscamos,
a eternidade ao lado das pessoas que nós amamos. Sei e reconheço o sacrifício de cada um de vocês que me ouve nesta noite. E rogo ao Pai Celestial que os abençoe. Que cada um de vocês possam ser nutridos pelo Espírito, possam ser nutridos pela boa palavra, possam ser nutridos pelo seu testemunho vigoroso da restauração desse Evangelho e da disposição, sim, em perseverarmos e acreditarmos que tudo isso vai passar. Porque eu sei, queridos irmãos, que realmente isso tudo vai passar. Então, eu gostaria de iniciar esta mensagem compartilhando com cada um de vocês uma escritura que está em Mateus 2:2, que diz o seguinte: quando Cristo nasceu, ele recebeu uma visita dos reis magos. E lá no capítulo 2, versículo 2 de Mateus, diz o seguinte, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Lá no versículo 11, e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E gostaria de me reportar aos nossos dias hoje. Sei e entendo o caráter sagrado desses presentes naquela época, o que representava o ouro, o incenso e a mirra. Mas se nós tivéssemos a oportunidade hoje de visitarmos o lugar onde o nosso Salvador teria nascido, qual presente nós levaríamos? O que nós ofertaríamos que de real valor, que ele pudesse entender que nós reconhecemos ele como o Filho de Deus, o nosso Salvador, que veio a esta terra, né? E através dos seus ensinamentos, através do seu trabalho de amor, compaixão e principalmente a sua empatia com todos que cruzavam o seu caminho, demonstrando com isso o caráter sagrado desse episódio que ocorreu há cerca de 2020 anos atrás. Vejam bem, irmãos, o que isso representa em nossos dias. Que tipo de presente eu ofertaria? Eu lembro que no ano de 1972, para ser mais exato, no dia 8 de maio, quando meus pais então se filiaram a essa igreja, eu tinha pouco mais de 3 anos e meio, faria 4 anos naquele mesmo ano, no mês de outubro, e no ano que nos batizamos nesta igreja, algo que marcou a minha vida, que trago isso com muito carinho, com muito afeto no meu coração. Quando no Natal daquele ano, então eu já com 4 anos, recebemos a visita dos missionários com uma touca de Papai Noel e deixando em nossa casa, uma casa humilde. Meus pais eram jovens, né? Havia muita dificuldade na nossa família naquele tempo, e os missionários deixaram lá uma caixa com mantimentos, enlatado, bolachas, doces. Eu me lembro que aquilo nos encantou, e olhando para minha mãe, perguntei para ela: o que é isso? Por que isso? O que está acontecendo? Que caixa é essa? E ela então me respondeu que isso era um presente de Natal. E como aquilo marcou a minha vida e me fez uma pessoa melhor, um ser humano melhor, alguém que estava sempre atento às dificuldades que todos os nossos irmãos e irmãs passam nesta terra. E sempre que posso, lembro e compartilho dessa história com os meus filhos, porque afinal, essas histórias que nos unem, essas histórias que nós iniciamos então a coligar Israel dentro do nosso lar. Quando nós compartilhamos histórias que nos motivam espiritualmente, nos fazendo reconhecer que somos filhos especiais do nosso Pai Celestial, que viemos a esta terra em um tempo glorioso, um tempo maravilhoso, onde o Evangelho restaurado está sendo pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos. Essas histórias que nos unem através da história da família. Vejam bem, isso foi há cerca de 48 anos, aproximadamente, atrás. E vejam quanto isso mudou a minha vida.
e até hoje lembro com muito carinho esse episódio. E assim foi durante toda a nossa jornada nesta terra, sempre dando valor ao que o presente realmente significava. Não pelo seu valor econômico, mas a parte afetiva, espiritual e que fortalecia o meu próprio testemunho. Então, queridos irmãos, vejo hoje que o mais importante, o verdadeiro presente que nós podemos oferecer às pessoas que nós amamos, não é o valor econômico monetário. O presente que nós podemos ofertar é o valor da salvação. A oportunidade de coligarmos Israel através do selamento das famílias no templo de Deus, estabelecido nessa terra. É isso que realmente, é o que realmente importa. Eu quero compartilhar com vocês uma escritura que está lá em Jarom, quando ele fala, o profeta Jarom fala com muito carinho dos seus pais, e ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 1, agora eis que eu, Jarom, escrevo algumas palavras segundo o mandamento de meu pai, Enos, para que nossa genealogia seja conservada. E como essas placas são pequenas e estas coisas são escritas com o fim de beneficiar nossos irmãos, os lamanitas, necessário é, portanto, que eu escreva um pouco. Não escreverei, porém, a respeito de minhas profecias nem de minhas revelações. Pois o que mais poderia eu escrever além do que os meus pais escreveram? Não revelaram eles o plano de salvação? Eu digo-vos que sim, e isso me basta. Veja o quanto é importante o nosso plano de salvação, um plano estabelecido para fortalecer as famílias, fortalecer o nosso sacerdócio através de famílias onde trazemos esse espírito para dentro dos nossos lares, ao nos tornarmos pessoas melhores, filhos melhores, esposo e esposa melhores, membros melhores, portadores de um sacerdócio real melhores. Eu digo-vos que isso me basta. Queridos irmãos, que possamos estar preparados para oferecer um presente que realmente vai importar, que vai demonstrar o amor que sentimos pelas pessoas que nós amamos, porque é isso que nós levaremos depois dessa vida. Essas histórias que nos unem, essa história que fortalece as nossas famílias, nossos filhos e toda a nossa posteridade, considerando que a marca que isso faz nos nossos corações vão ficar firmes e estabelecidas por todas as gerações do tempo e por toda a eternidade. E há poucos anos eu ganhei um presente com um valor inestimável, de uma pessoa muito querida, que já não está mais aqui, já está do outro lado do véu. Tivemos a oportunidade de levar o seu nome ao templo do nosso Pai Celestial, verdadeiramente a casa de Deus nessa terra, e fazer convênios com esta pessoa tão querida. Ele me ofereceu um presente de valor inestimável, uma publicação do Livro de Mórmon de 1963. Isso, queridos irmãos, é o que realmente importa. Como é importante nós reconhecermos através desse espírito consolador, desse espírito que nos favorece, que nos fortalece, que nos qualifica como portadores de um sacerdócio real e verdadeiro, que nos faz pessoas melhores e que nos prepara para, além de viver com Deus, ser como Ele é e viver ao lado das pessoas que nós amamos. Não vejo nada mais sublime, não vejo nada mais sagrado, e presto-vos o meu solene testemunho em relação às famílias eternas, aos presentes que realmente importam, ao livro de Mórmon, a palavra, um outro testamento de Jesus Cristo nesta terra, que está ao nosso alcance, ao alcance de nossas mãos. Isso é como a visita dos 3 reis magos a Maria, a José, que queriam contemplar o Filho de Deus. Queridos irmãos, que cada um de nós, ao ter a oportunidade de ofertar um presente aos nossos irmãos e irmãs que peregrinam nesta terra, estão ansiosos, sedentos por este evangelho da restauração, que nós possamos oferecer este presente, porque assim como Jarom, isso me basta, é isso que realmente importa. Ao iniciarmos a coligação de Israel,
a nos unirmos com essas histórias que unem a nossa posteridade. Queridos irmãos, isto me basta. Me basta ter o carinho, me basta estar presente nas suas orações. Isso me basta. Me basta ter esse evangelho da restauração e o sacerdócio estabelecido nessa terra, o sacerdócio que nos dá a oportunidade de exercê-lo com dignidade e abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente nossos filhos, minha querida esposa. Isso me basta. Não tenho dúvida nenhuma e considero um amor imensurável do nosso Pai Celestial por nós. Ao mandar seu Filho Jesus Cristo a essa terra, passar por tudo que passou, né, viver da forma como viveu, nos ensinando não só pelo preceito, mas também pelo exemplo, nos fortalecendo e nos fazendo pessoas melhores. Isso realmente me impressiona, porque é o amor puro e verdadeiro que nos faz acreditar que guardar os mandamentos e viver nesta vida, nesta terra, vale a pena, e isso me basta. Queridos irmãos, mantenham-se firmes e fiéis. O Senhor saberá como recompensá-los. Coloquem o seu sacrifício no altar do sacrifício, e eu tenho certeza que o Pai Celestial aceitará seu sacrifício. Guardem os mandamentos, perseverem, e sejam sempre dispostos a andar a segunda milha, e sejam sempre dispostos a guardar os mandamentos e estar sempre atentos aos sussurros do Espírito. Eu sei que essa igreja é verdadeira. Eu sei que somos todos irmãos, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. Eu sei que se guardar os mandamentos, teremos a vida eterna. E lembrem-se, o verdadeiro presente, o que realmente importa. Palavra de salvação, o plano de salvação, isso me basta. Ter meus pais ao meu lado, trilhando esse caminho da exaltação, isso me basta. Ter meus filhos, minha querida esposa e todas as pessoas que amo neste caminho, isso me basta. Falar para vocês nesta noite verdades sagradas e verdadeiras, isso me basta. E ter o meu nome incluído nas suas orações, isso me basta. Presto-vos o meu solene testemunho da restauração desse evangelho. Presto-vos o meu solene testemunho das famílias eternas, das palavras de salvação, do que representa sermos filhos e filhas de um Pai amoroso e bondoso, que mandou seu Filho aqui para que eu e cada um de vocês tivéssemos a oportunidade de conhecer esse evangelho e através dele nos preparar para voltar a viver com Deus. Eu os amo. Sei que temos um profeta de Deus que fala com Deus e nos guia no tempo atual. Sei que um profeta de Deus restaurou este evangelho. Queridos irmãos, eu os amo com toda a força do meu coração, com toda a força da minha mente, porque sei que somos todos irmãos e gostaria muito de nos reencontrarmos um dia na presença do nosso Pai Celestial e sermos reconhecidos como bem-aventurados. Que eu esteja preparado para dizer ao meu Deus: está consumado, em suas mãos entrego o meu espírito. Eu os amo. E lembre-se, o que realmente importa. No sagrado nome do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. No dia de Natal surgiu, no céu gentil estrela, e os pastores de Belém um canto ouviram ao vê-la. Não só os pastores de Belém viram essa estrela, mas teve outros que a perseguiram para encontrar o Salvador do mundo. Aqueles 3 magos do Oriente, que em sua jornada, talvez difícil e árdua, o que não nos fala no relato do Novo Testamento, como foi a viagem deles. Porém, podemos imaginar que talvez tenha sido muito árdua, com muitas privações, para poderem encontrar aquele que trazia a promessa de vida eterna. Fico pensando nos presentes que eles trouxeram: ouro, incenso e mirra, dádivas materiais maravilhosas.
porém incomparáveis àquelas que o que seria presenteado traria para o mundo. Fico imaginando a alegria daqueles pastores quando encontraram o infante de Belém. Fico pensando no regozijo que eles tiveram em seus corações ao vê-lo. E penso também que talvez alguns de nós já tenha perseguido uma estrela em algum momento da vida. Quando perseguimos uma estrela no céu, ela parece que nos acompanha, que caminha conosco. Porém, aqueles magos, quando chegaram no local indicado pela estrela, ainda assim tiveram que fazer mais uma peregrinação até encontrar o local onde vivia o Salvador. E na nossa vida, nós também precisamos fazer a mesma jornada para encontrar o nosso Mestre, nosso Redentor e Salvador. Eu sei que, como diz a letra do hino 131, no dia de Natal, a luz da estrela conduziu os magos do Oriente ao pequenino Rei dos Reis, de Deus real presente. Ele era o real presente. Ele foi o maior de todos os presentes. A bela história do Natal não perde seu encanto, e em toda a língua se traduz aquele doce canto. A bela estrela, sua luz, prossegue espalhando, até que volte o Senhor, iremos proclamando. Nada melhor para orientar aqueles magos e aqueles pastores do que uma estrela, simbolizando a luz do mundo que nasceria, a luz do Salvador Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, e a Ele que nós devemos seguir. Eu quero prestar o meu solene testemunho de que Jesus é o Cristo, de que Ele vive, que Ele é nosso Salvador. Mesmo diante de todas as tribulações e dificuldades pelas quais passamos ou iremos passar nesta vida, mesmo nesse momento de pandemia, na qual somos privados de muitas coisas boas, do convívio familiar em alguns casos, de doenças, de muitas coisas que afetam nossa vida, problemas financeiros, emocionais, todos eles, um dia não haverão mais, por causa do Salvador, por causa do Salvador do mundo, que veio à Terra para nos resgatar de todas estas coisas e nos dar um lugar à mão direita de Deus. Eu sei que o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele tem o poder para realizar isto, para permitir que nós possamos viver como filhos de Deus em sua presença. Eu tenho um grande amor pelo Salvador. Eu tenho um testemunho de que Ele vive, de que Ele veio a este mundo para nos resgatar, para nos dar a oportunidade de ter a vida eterna. Ele é a luz do mundo. Por causa dele, nós podemos herdar um lugar à mão direita de nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nesta noite me sinto honrado por estar aqui com vocês, através da tecnologia, aos irmãos que pertencem ao Conselho de Santa Maria, aos amigos e amigas da igreja que se fazem presente através desse devocional. É impossível de lembrar Natal, dezembro, sem que te remeta a amor. Desde criança, notei que em dezembro as pessoas ficavam mais receptivas, mais amorosas. Sei que esse ano tem sido extremamente diferente, completamente atípico, em virtude da pandemia da Covid-19. Nosso convívio tem sido pelas redes sociais, pela tecnologia, como nesse momento, mas tenho sentido que todos nós estamos com muita saudade de nos abraçarmos, de participarmos juntos de inúmeras atividades sociais, esportivas. Tudo isso, na realidade, é numa palavra muito forte, chamada amor. No Novo Testamento, no livro de João 3, versículo 16, fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nessa escritura,
nós podemos descrever o amor que Deus tem por cada um de nós, a ponto de sacrificar o seu filho unigênito. Também, no mesmo capítulo, em João 15, no versículos 13 até o 15, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui então nós podemos ver o amor que o próprio Senhor Jesus Cristo, de bom grado, ele ofereceu-se em sacrifício para colocar a humanidade em condições de voltar à presença do Pai. E tudo que Deus e seu Filho Jesus Cristo fizeram tem a palavra-chave, que é amor. Eu quero contar uma experiência forte que tive no Natal, onde fazia apenas 3 meses que eu havia ficado viúvo. E realmente eu confesso que naquela noite, era véspera de Natal, noite de Natal, traduzindo, eu estava realmente extremamente agoniado, extremamente triste. E eu lembro que naquela ocasião eu estava sozinho no meu local de serviço. A guarnição que estava comigo não se encontrava no local. E eu sentado aonde tem o suporte para as bandeiras, de concreto, ali eu estava sentado ali, olhando os fogos de artifícios, olhando o som daqueles fogos, e, como disse, numa tristeza muito grande. E naquele momento ali, Deus teve um amor muito grande por mim e mandou um anjo me visitar na forma de um menino. Aquele menino, então, ao passar na frente, ao me enxergar ali sentado naquele suporte das bandeiras, disse com uma alegria muito grande: tio, olha aqui que eu ganhei, tio, um frango assado, que é um pedaço. E eu olhando para ele, a alegria daquele menino por ter ganhado aquele frango assado. Justamente o alimento não era o problema, porque ali dentro eu tinha um banquete, na realidade, ali dentro. E aí eu fiz o seguinte convite a ele. Eu perguntei a ele: onde você mora? E ele morava realmente bem longe do local, bem longe, mas muito longe. Eu disse: faz o seguinte, eu tenho alimentos aqui, e bastante. Quem sabe tu janta, e depois eu providencio para que, assim que chegar a viatura, eles possam te levar até a tua casa. Então realmente aquilo ali foi um amor que Deus demonstrou para a minha pessoa, mandando aquele anjo ali na forma de um menino. Toda a lei, ela se resume em 2 coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Em 3º Nefe 27, versículo 27, diz assim: e sabeis vós que sereis os juízes desse povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo, que devereis ser como eu sou. Então, realmente, o que eu posso testificar nessa noite é o amor. E o Salvador, Deus o Pai, ensinaram a nós o amor. E a lei resume-se em amar a Deus e amar ao próximo. Eu sei dessas verdades, irmãos. Eu sei disso. Aprendi por mim mesmo. Aprendi com as experiências. Aprendi também com o próprio Deus, demonstrando o amor que tem por mim. Muito obrigado, irmãos. Testifico dessas verdades no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs do Conselho Santa Maria, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês e assistirmos juntos esse devocional de Natal. É um momento maravilhoso poder escutar as mensagens dos líderes do nosso Conselho de Coordenação,
e podermos juntos aprender sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, a sua missão, e juntos termos esse espírito de paz que é o Natal, ou que ele pode nos proporcionar. Eu gostaria muito de expressar para vocês o testemunho pessoal que eu tenho a respeito do Salvador Jesus Cristo e de o quanto eu pauto minha vida nesse testemunho. Sou muito grato mesmo pela oportunidade que tive e tenho de ter esse testemunho em meu coração, na minha mente, gravado pelo Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem, uma mensagem que traz para nós assim a força e a certeza de que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura, a princípio, né? Essa escritura é uma escritura que eu gosto muito, ela se encontra em Isaías 9:6. A escritura fala de algumas características e também alguns títulos que Isaías dá para o Salvador Jesus Cristo, como majestoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Gostaria de criar um paralelo dessa escritura com Osias 3:8, onde o rei Benjamim fala também do Salvador, se referindo a ele como Jesus Cristo, Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador. Mas é interessante que o rei Benjamim, ele faz menção de uma pessoa muito especial, que é a mãe do Salvador Jesus Cristo. Quando nós, nesse momento de Natal, nós nos lembramos do nascimento de Cristo, nada mais respeitoso, nada mais grandioso, nada mais, vamos dizer assim, justo, né? Fazermos menção da mãe do Salvador. E o rei Benjamim diz, sua mãe chamar-se-á Maria. É interessante que não só o rei Benjamim, ele coloca essa situação da mulher e da maternidade como um poder do sacerdócio maravilhoso que Deus distribui aqui na terra, mas ele, em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz que é uma virgem conceberá e chamará o seu nome Emanuel. É interessante como ambos, tanto o rei Benjamim quanto Isaías, eles citam o papel fundamental e importante das mulheres. Eu gostaria de mencionar também aqui o hino 123. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Essa é uma mensagem de paz. Qual mensagem? A do nascimento do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. O Espírito de Cristo deve estar conosco durante esse Natal. Esse é o, vamos dizer assim, é o propósito principal desse momento em que comemoramos. Na verdade, grande parte da humanidade comemora esse momento maravilhoso. Mas eu gostaria também de falar para vocês algumas palavras que para mim têm um significado muito grande. A primeira delas, né, é a criação. A criação é algo assim extraordinário. O Pai Celestial deu oportunidade para que nós entendamos a criação através das Escrituras. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz que o Verbo, no princípio, estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas também no versículo 14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, eu gostaria de associar essas 5 palavras sempre com o Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que o Salvador Jesus Cristo é o Criador. Ele cumpriu com exatidão, por obediência, cada palavra que o Pai Celestial falava para ele. Ele, pelo poder da palavra, que é Cristo, todas as coisas foram feitas, como diz em João. A criação é algo maravilhoso. Sou muito grato por presenciar constantemente a criação. Outra palavra que eu entendo que é muito, muito assim importante para nós é a expiação. A expiação, ela está ligada ao Salvador Jesus Cristo. Ele expiou pela humanidade, mas não só a expiação no sentido para a remissão dos nossos pecados, mas a expiação como um poder capacitador do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Através da expiação, que é o ponto central de todas as coisas, tudo se tornou possível. A expiação, ela vence. A expiação, ela cura. A expiação, ela rompe determinadas barreiras, determinados preconceitos, determinados, assim, véu de cegueira que cobre os nossos olhos. Através da expiação, nós podemos mudar. Através da expiação, nós podemos nos aperfeiçoar. A terceira palavra é a ressurreição. Nós sabemos que com a criação houve a queda, mas também houve a expiação. Mas a queda, né, trouxe o pecado. E o salário do pecado, né, é a morte. Mas nós temos a ressurreição por Cristo, que venceu a morte. Através da ressurreição, nós todos poderemos voltar novamente à vida. Nós podemos ressuscitar, e nós ressuscitaremos. E nós seremos revestidos novamente de um corpo agora imortal. E nós estamos trabalhando pessoalmente, cada um de nós, em família, para que não seja só imortal, mas um corpo celestial. Mas para isso, foi necessário a restauração. Durante muitas épocas e eras, houveram restaurações, porque o homem havia se perdido através de um afastamento da verdade. Então, através da restauração, as ordenanças de salvação puderam retornar novamente, e a autoridade do sacerdócio para exercer essas ordenanças e fazer cumpri-las, né, ela foi restaurada. Mas nós estamos vivendo na época da restauração da plenitude dos tempos. É uma restauração grandiosa e maravilhosa. E quem foi o autor dessa restauração? Aquela frase maravilhosa que nós conhecemos. Joseph, este é o meu filho amado, ouve-o. O Pai Celestial passando para Joseph, né, a missão sagrada do Salvador Jesus Cristo de conduzir a restauração nesses últimos dias, através do profeta Joseph Smith. O Salvador Jesus Cristo, então, ele cumpre, né, vamos dizer assim,
as promessas da restauração. Assim como a criação, assim como a expiação, assim como a ressurreição, assim como a restauração, o Salvador Jesus Cristo é presente em todas. Através, então, da restauração, nós temos as ordenanças sagradas. E através dessas ordenanças sagradas, nós podemos ter a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E assim nós vamos poder ter a exaltação, que é a última palavra. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês, nesse devocional do nosso Conselho de Coordenação. É o meu desejo sincero que suas famílias estejam bem e que o Espírito de Cristo possa estar presente nesse Natal. É muito importante, e eu faço então um pedido a cada um de vocês. Cultivem as tradições natalinas. Essas tradições natalinas, elas têm um grande significado na vida das pessoas, assim como teve um significado na minha própria vida. Nós, em família, sempre associávamos, né, o Natal com um momento festivo, né, um momento de estarmos juntos, mas eu lembro muito bem da importância dada, né, pela minha mãe a respeito do Salvador Jesus Cristo. Ela sempre fazia questão de montar o presépio, onde ali tinha alguns animais, tinha José, Maria e um infante de Belém, o Salvador Jesus Cristo. As tradições natalinas em família, elas trazem um espírito tão bom de Cristo. Cultivem essas tradições através das Escrituras, através de determinados atos de bondade. Eu lembro que nós tínhamos uma vizinhança, né, muito próxima, e nós cantávamos algumas vezes hinos de Natal. Eu ficava com muita vergonha, mas nós cantávamos. Era bastante interessante isso, né? A mãe gostava muito de fazer isso. E isso trazia, assim, um forte sentimento, né, de aproximação social. Nós estamos vivendo numa época de um distanciamento, né, mas esse distanciamento social pode ficar mais próximo, como está sendo agora, através desse devocional de Natal. Queridos irmãos e irmãs do Conselho Santa Maria, famílias maravilhosas, jovens, crianças, nós temos tantas coisas boas para nós reconhecermos e sermos gratos. Queridos irmãos adultos, nós temos tanto para abraçar e temos tanto para compartilhar com a nossa juventude a respeito desse momento tão especial que é o Natal. Eu presto meu testemunho mais uma vez a vocês. Eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Eu sei que todas essas coisas que nós falamos hoje, todos esses testemunhos prestados por nossos líderes do sacerdócio aqui no Conselho Santa Maria, tocaram profundamente nossos corações e fizeram com que nós soubéssemos ainda mais que Jesus é o Cristo. Eu presto meu testemunho a vocês, expresso o meu amor a cada um de vocês, porque esse amor está vinculado ao amor de Deus que enviou o seu Filho a cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, rogo a Deus para que Ele possa nos abençoar todos nós,
promessas vinculadas à oração, ao estudo das Escrituras, ao vem e segue-me, e tantas outras coisas boas que o Senhor preparou para nós nesses últimos dias. Sejam felizes e tenham um forte espírito de Cristo nesse Natal. Em nome de Jesus Cristo, o infante de Belém. Amém. Que noite maravilhosa tivemos hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos abriram seus lares e estiveram conosco nessa noite. Para nos despedir em oração, nós convidamos a irmã Enedite Viana Jaques. Uma boa noite e um Feliz Natal a todos. Amado Pai Celestial, queremos neste momento te agradecer mais uma vez por esse dia. Somos gratos por todas as bênçãos, toda a proteção que o Senhor tem nos dado, por termos um lar e por nossas famílias. Queremos também neste momento te agradecer pela ótima devocional que tivemos, pelas coisas que aqui aprendemos. Que possamos, Senhor, lembrar que o Natal comemoramos o teu nascimento. Que possamos lembrar que Jesus Cristo fez o trabalho em ambos os lados do véu. Que nós também possamos ser uma bênção, uma luz na vida das outras pessoas. Que possamos fazer nossa parte, ajudando nossos antepassados, ajudando nossos irmãos, para que possamos fazer esse trabalho que é essencial para nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, que nossos corações possam ter sempre o desejo de servir na Tua obra. Pedimos também, Senhor, que abençoe nosso profeta e toda a nossa liderança, que possamos ter sempre o desejo de estarmos atentos aos Teus servos e que possamos fazer as coisas de acordo com a Tua vontade e não a nossa. Continue nos guardando e nos protegendo. É o que pedimos e agradecemos e fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.